Oração poderosa de proteção para afastar todo o mal da sua casa. O mal não bate à porta anunciando sua chegada. Ele se infiltra em pequenos detalhes, em situações aparentemente comuns, nos ruídos que tentam quebrar a paz de um lar. Quantas vezes você já sentiu que, mesmo dentro da sua própria casa, havia uma inquietação estranha no ar? Como se a harmonia fosse interrompida por uma presença invisível. Talvez seja aquela noite em que o sono não vem, ou aqueles dias em que os conflitos surgem do nada, sem motivo aparente. A verdade é que a casa, lugar de refúgio e descanso, muitas vezes também se torna campo de batalha espiritual. E é justamente aí que entra o poder de uma oração feita com fé, capaz de blindar cada canto, cada porta, cada janela e transformar o ambiente em território de paz. Não estamos falando de palavras repetidas mecanicamente, mas de uma declaração viva que convida a presença de Deus para ocupar o espaço, expulsando tudo aquilo que não vem dele. Quando o coração decide clamar, o céu se move. Existe uma promessa registrada na palavra de que nenhuma arma forjada contra nós prosperará, e isso inclui as ameaças invisíveis que tentam se levantar contra a nossa casa. O inimigo sabe que se o lar for destruído, a fé também é abalada. Por isso, sua estratégia é infiltrar discórdias, medos e ansiedades dentro das paredes que deveriam guardar amor e segurança. Mas quando você escolhe orar, você está levantando muros espirituais mais fortes do que qualquer barreira material. Cada frase da oração se torna como uma muralha de fogo que impede a entrada do mal e fortalece os laços da sua família. Pense em quantas histórias bíblicas revelam que a presença de Deus transformava completamente os ambientes. Quando a Arca da Aliança estava na casa de Obed-Edom, a Bíblia diz que o Senhor abençoou toda a família dele. Isso não foi um acaso, foi a manifestação da presença divina preenchendo o espaço físico e mudando a realidade espiritual daquele lar. Da mesma forma, quando você traz a oração para dentro da sua casa, você está convidando o próprio Deus a habitar ali. É como acender uma luz em um quarto escuro. A escuridão não tem escolha, precisa ir embora. Essa oração de proteção é mais do que um pedido, é um ato de autoridade. Jesus disse que tudo o que ligarmos na terra será ligado no céu, e tudo o que desligarmos aqui será desligado lá. Quando você declara que nenhum mal terá poder sobre sua casa, você está alinhando sua voz com a autoridade celestial. Isso significa que mesmo que existam ataques, eles não terão efeito, porque a proteção de Deus se tornará como um escudo ao redor da sua vida. Não é uma proteção frágil, mas firme, constante, inabalável. E essa certeza fortalece a fé, traz paz e dá coragem para enfrentar qualquer desafio. Muitas pessoas vivem em casas bonitas por fora, mas que por dentro carregam um peso invisível. Talvez móveis caros, paredes bem pintadas e tudo aparentemente perfeito, mas a atmosfera é pesada, os relacionamentos são frios e a sensação de vazio se espalha. Isso acontece porque não é o visual que define a paz de um lar, e sim a presença que nele habita. A oração é o canal que abre espaço para que Deus faça da sua casa um verdadeiro refúgio. Cada palavra pronunciada com fé renova a atmosfera, afasta o medo, traz serenidade e fortalece o espírito. Imagine agora cada cômodo do seu lar sendo preenchido pela luz de Deus. A sala, onde tantas conversas acontecem, sendo tomada por harmonia. Os quartos, que guardam sonhos e descanso, sendo cercados por anjos que vigiam durante a noite. A cozinha, lugar de sustento, sendo consagrada como espaço de provisão abundante. Até mesmo as portas e janelas, sendo declaradas como pontos de entrada apenas para coisas boas, bloqueando qualquer influência negativa. Essa visão não é fantasia,
é fé em ação. É a certeza de que quando Deus é convidado, Ele responde com poder e transforma aquilo que parecia impossível. Por isso, não encare essa oração apenas como um ritual, mas como um pacto de proteção. Toda vez que você a fizer, lembre-se de que está erguendo uma fortaleza espiritual ao redor da sua casa. O mal pode até tentar, mas não terá poder. A escuridão pode até se aproximar, mas será dissipada pela luz da presença de Deus. Sua casa será conhecida como lugar de paz, e quem entrar nela sentirá o conforto que só o Espírito Santo pode proporcionar. Essa é a promessa e essa é a realidade para aqueles que escolhem buscar a proteção divina. A palavra de Deus não é apenas um livro de histórias antigas, é um manual vivo e atual que mostra como a presença divina pode se manifestar na vida diária. Quando abrimos a Bíblia, encontramos declarações poderosas que não apenas inspiram, mas também protegem e fortalecem. O Salmo 91 é um dos exemplos mais conhecidos, e não à toa. Ele começa dizendo que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansará à sombra do Onipotente. Esse versículo é como um convite. Não se trata apenas de visitar a presença de Deus de vez em quando, mas de habitar nela, de fazer dela a morada constante. Habitar é permanecer, é estar em contato contínuo, e quando alguém escolhe viver dessa forma, a proteção se torna inevitável. Observe como o salmista descreve a ação divina. Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo de suas asas estarás seguro. Essa linguagem mostra cuidado, refúgio e intimidade. Não é uma proteção distante, fria ou mecânica, mas próxima, como a de uma mãe que protege seu filho. É nessa relação íntima que nasce a verdadeira confiança. Não importa se lá fora há medo, doenças, injustiça ou perseguição. Quando o lar é colocado sob a autoridade de Deus, cada promessa do Salmo 91 se torna realidade. A Bíblia também diz em Isaías 54:17 que nenhuma arma forjada contra ti prosperará. Esse é outro fundamento que fortalece a fé quando se trata de proteção do lar. A promessa não nega que armas possam ser forjadas, ou seja, que problemas e ataques surjam. Ela apenas garante que não terão efeito. Isso significa que a oração feita com base na palavra é como uma chave que ativa essa promessa. Quando você ora, não está apenas repetindo palavras, está declarando que acredita que essa verdade se aplica à sua vida e à sua casa. E essa fé é o que move o impossível. No Novo Testamento, Jesus também confirma a autoridade que o cristão tem sobre o mal. Em Lucas 10:19, ele declara: Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e sobre toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Essa não é uma metáfora vazia, é uma realidade espiritual. O inimigo pode tentar, mas não tem poder sobre aqueles que estão debaixo da cobertura divina. Quando um cristão declara em oração que sua casa está protegida, ele está pisando sobre tudo aquilo que tenta trazer perturbação e caos. É uma posição de autoridade que não vem da força humana, mas da herança espiritual deixada por Cristo. Essa confiança na palavra é o que transforma a oração em algo eficaz. Não é apenas a emoção do momento, mas a certeza de que há uma base sólida sustentando cada palavra dita. Imagine alguém construindo uma casa. Não importa quão bonito seja o telhado, se a fundação não for firme, a casa não resistirá. Assim também é com a vida espiritual. Oração sem fundamento pode ser frágil, mas quando se apoia nas promessas de Deus, torna-se inabalável. Por isso, antes de orar, é essencial trazer a palavra para a memória, pois ela é o combustível que fortalece a fé. A cada versículo lembrado, a cada promessa declarada, a atmosfera da casa vai sendo moldada. Não é apenas um discurso religioso, é uma transformação real.
A fé que se apoia na Bíblia muda a forma como você enfrenta os desafios. Muda a forma como você reage às notícias ruins e até mesmo como você lida com seus próprios pensamentos. E essa mudança interior se reflete no ambiente ao seu redor. Quando alguém decide confiar e declarar a palavra, a casa se torna um lugar diferente, porque onde há fé, a presença de Deus, e onde Ele está, não há espaço para o mal. Muitas pessoas só percebem a importância da oração quando enfrentam crises, mas a verdade é que ela não deve ser um último recurso, e sim a primeira atitude de quem deseja manter sua casa em paz. A oração é como a respiração da alma, um diálogo constante que mantém o coração alinhado com Deus e abre espaço para o agir dele em cada detalhe. Quando você ora, não apenas fala, mas também escuta, e nesse encontro íntimo é possível perceber o quanto o Senhor deseja cercar sua vida de cuidado. A proteção não acontece apenas em momentos de emergência, mas no cotidiano simples, nas pequenas escolhas, nos hábitos que cultivamos dentro do lar. Há famílias que vivem em meio a conflitos constantes, discussões sem motivo, palavras ásperas que machucam e desgastam relacionamentos. O inimigo sabe que, se conseguir semear divisão, já terá dado um passo importante para destruir a paz. Mas a oração é capaz de quebrar esse ciclo. Ela suaviza os corações endurecidos, restaura a comunicação perdida, cura feridas emocionais e traz reconciliação. Não é magia, é fé em ação. Quando dois ou mais se unem para orar, a presença de Deus se manifesta e aquilo que parecia impossível se torna realidade. Uma casa que ora é uma casa fortalecida, porque nela existe uma base espiritual sólida, sustentando cada relação. Também existem aqueles que carregam medo dentro de sua própria casa, o medo da violência, da doença, do futuro, do desconhecido. Esse medo gera ansiedade, tira o sono, mina a saúde e enfraquece a confiança. A oração é a arma que combate esse inimigo invisível. Ao entregar suas preocupações a Deus, você encontra descanso. A palavra diz em Filipenses 4, 6, 7, não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, e com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Essa paz não é explicável, mas é real. Ela age como um escudo que protege a mente e o coração, e quem a experimenta sabe que nenhuma ameaça tem força maior. É importante lembrar que a oração não transforma apenas o ambiente externo, mas também o interno. Muitas vezes, o maior inimigo não está do lado de fora, mas dentro de nós, em pensamentos de derrota, em sentimentos de culpa, em lembranças que ferem. A oração é o lugar onde esses pesos são colocados diante de Deus. É onde a mente se renova, a fé se fortalece e a esperança é reacendida. Quando você escolhe buscar ao Senhor em oração, não apenas sua casa é protegida, mas sua própria vida se torna mais leve, porque a presença divina restaura aquilo que estava desgastado. Cada palavra de oração é como uma semente plantada. Talvez no começo pareça pequeno, quase imperceptível, mas com o tempo os frutos aparecem. A atmosfera muda, as pessoas percebem, os relacionamentos melhoram, a paz se estabelece. É como se um jardim fosse crescendo dentro de casa, trazendo beleza, perfume e vida. E quanto mais se cultiva, mais forte ele se torna. Por isso, a oração precisa ser constante, diária, parte natural da rotina da família. Assim como ninguém vive sem respirar, também não se deve viver sem buscar o fôlego espiritual que vem de Deus. Histórias reais ou testemunhos sempre revelam o quanto a oração é poderosa. Talvez você mesmo já tenha vivido momentos em que parecia que nada poderia mudar a situação dentro da sua casa.
Mas, de repente, algo sobrenatural aconteceu. Isso não foi coincidência, foi resposta de Deus. Imagine, por exemplo, uma família que vivia constantemente em brigas. Pequenas discussões se transformavam em grandes conflitos. E cada dia parecia mais difícil encontrar harmonia. Até que alguém tomou a decisão de orar. No início, os outros não acreditavam muito. Achavam perda de tempo, mas pouco a pouco a atmosfera começou a mudar. As conversas ficaram menos tensas, o respeito foi sendo restaurado e aquilo que parecia impossível de resolver foi curado pela presença de Deus. A oração abriu caminho para o perdão e trouxe de volta a paz que havia sido roubada. Outro exemplo comum é quando o medo domina o lar. Pessoas que não conseguiam dormir, sempre com a sensação de estarem sendo observadas, viviam em constante angústia. Foi nesse cenário que a oração de proteção transformou o ambiente. À medida que a família se reunia para buscar a presença de Deus, as noites se tornaram mais tranquilas, os pesadelos desapareceram e o descanso voltou. O lar que antes parecia opressor se tornou refúgio de paz. Isso mostra que não há barreira forte o suficiente que não possa ser quebrada pelo poder da oração. Existem ainda testemunhos de proteção contra situações de perigo, casos em que assaltos foram impedidos, acidentes foram evitados e enfermidades não tiveram força para avançar. É como se mãos invisíveis estivessem guardando cada detalhe, cada passo, cada decisão. A Bíblia fala em Hebreus que os anjos são espíritos ministradores enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação. Isso significa que quando você ora, não está apenas falando com Deus, está ativando a movimentação celestial ao seu favor. É como se uma escolta divina fosse estabelecida ao redor da sua casa, invisível aos olhos humanos, mas poderosa para enfrentar qualquer ameaça. Esses relatos não existem para exaltar pessoas, mas para mostrar que o mesmo Deus que agiu antes continua agindo hoje. Se ele trouxe transformação na vida de outros, também pode trazer na sua. A diferença está em escolher confiar e clamar com fé. Quando alguém decide acreditar no poder da oração, abre as portas para milagres. E quanto mais você se envolve nessa prática, mais percebe que o impossível se torna possível. Essas histórias são lembretes de que não importa quão difícil esteja a situação, não importa quantas tentativas falharam, sempre existe um caminho de vitória para quem busca refúgio no Senhor. A oração não é uma opção secundária. É a chave que abre portas fechadas, é a luz que dissipa a escuridão, é o poder que transforma ambientes e vidas. Por isso, quando você ora pela sua casa, pode ter certeza de que algo já está acontecendo, mesmo que ainda não consiga ver. Deus trabalha em silêncio, mas o resultado sempre será visível. Antes de levantar a voz em oração, é essencial preparar o coração. Não se trata apenas de repetir palavras, mas de criar um ambiente interno e externo onde a presença de Deus possa agir com liberdade. Muitas vezes, as pessoas correm para a oração em meio ao desespero, mas carregam consigo mágoas, rancores e distrações que impedem a entrega verdadeira. A preparação começa com uma decisão consciente: abrir mão de toda a ansiedade, perdoar quem nos feriu e permitir que o Espírito Santo conduza cada pensamento. Quando a alma se aquieta, a oração ganha força, pois já não é apenas um pedido apressado, mas um diálogo sincero que flui da intimidade com o Pai. Preparar o coração também envolve fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Isso significa que não basta falar, é preciso acreditar que Ele está ouvindo e que já está agindo. Muitas vezes a dúvida tenta ocupar espaço, trazendo pensamentos de que nada vai mudar, de que a situação é grande demais. É nesse momento que a fé se levanta como escudo. Quando você declara com convicção que sua casa pertence a Deus, cada palavra se transforma em semente de vitória. Essa postura interior faz toda a diferença,
porque a oração sem fé se torna vazia, mas a oração com fé move os céus. Outro aspecto dessa preparação é o ambiente físico. Não é necessário luxo, mas reverência. Escolher um lugar tranquilo, desligar distrações, respirar fundo e concentrar-se naquilo que realmente importa. Quando uma família decide se reunir para orar, o simples ato de sentar juntos em silêncio já começa a mudar a atmosfera. É como se as paredes testemunhassem a fé que está sendo plantada e cada canto da casa passasse a ser envolvido pela presença de Deus. O ambiente preparado em unidade é terreno fértil para milagres. Existe também o preparo espiritual, que vai além do momento de oração. Trata-se de um estilo de vida. Ler a palavra, meditar nos ensinamentos de Cristo, viver em obediência. Esses hábitos fortalecem a alma e deixam o coração mais sensível à voz de Deus. Assim, quando chega o momento de orar, as palavras não são vazias, mas carregadas de verdade e experiência. É como quem cultiva diariamente um relacionamento. Quanto mais tempo se passa junto, mais natural se torna a conversa. O mesmo acontece com a oração, que deixa de ser obrigação e passa a ser prazer. Esse preparo é comparável ao agricultor que ara a terra antes de plantar. Se a terra estiver dura, a semente não penetra, mas quando ela é cuidada, regada e preparada, os frutos são inevitáveis. Da mesma forma, quando o coração está pronto, a oração encontra espaço para germinar e produzir resultados. E esses resultados não se limitam apenas a bênçãos materiais, mas principalmente à transformação interior, a paz que excede todo o entendimento e a certeza de que Deus está presente. Por isso, antes de iniciar qualquer oração de proteção, reserve alguns instantes para essa preparação. Feche os olhos, respire profundamente, entregue suas preocupações ao Senhor, declare perdão e abra espaço para que o Espírito Santo conduza cada palavra. Esse simples gesto abre portas invisíveis e torna o momento da oração muito mais profundo e eficaz. Não é um ritual vazio, é um ato de entrega sincera, e Deus honra corações que se aproximam dele dessa forma. A oração poderosa de proteção não deve ser apressada nem feita de forma superficial. Ela precisa ser vivida como uma batalha espiritual travada com autoridade e confiança. Ao iniciar esse momento, é importante entender que não é a força das nossas palavras que muda a realidade, mas o poder de Deus que age por meio delas. Por isso, cada frase deve ser pronunciada com convicção, como quem declara um decreto no mundo espiritual. Quando você diz que sua casa está protegida, não está apenas desejando algo, está afirmando uma verdade que passa a ter efeito imediato porque está alinhada à promessa divina. Nesse momento, imagine-se entregando cada parte da sua casa a Deus. Visualize a sala, os quartos, a cozinha, cada espaço sendo consagrado. Peça que os anjos do Senhor se posicionem como guardiões em cada porta e janela. Declare que nenhuma influência negativa terá poder de entrar, que todo espírito de medo, de discórdia e de perturbação será expulso. Clame para que a presença do Espírito Santo inunde o ambiente, trazendo paz e serenidade que permanecem, mesmo quando os ventos da vida tentam soprar contra. Essa não é uma oração tímida, mas firme, feita na autoridade de quem confia na proteção do Altíssimo. Enquanto você ora, também entregue sua família. Declare bênção sobre cada pessoa que vive no lar. Peça por saúde, por união, por reconciliação, por alegria. Ore para que as conversas sejam cheias de amor, para que o lar seja refúgio e não campo de guerra, para que a rotina seja marcada por harmonia e não por confusão. Essa consagração transforma não apenas as paredes, mas também os corações que habitam dentro delas. A oração fortalece relacionamentos,
restaura o que foi quebrado e protege contra ataques invisíveis que tentam semear divisão. Não esqueça de orar contra os laços invisíveis que muitas vezes aprisionam sem serem notados. Declare quebra de maldições hereditárias, libertação de vícios, proteção contra a inveja e contra toda palavra maldita que possa ter sido lançada contra sua casa. Peça que Deus feche todas as brechas espirituais e que o sangue de Cristo cubra cada pessoa do lar, tornando sua família intocável diante das forças do mal. Essa declaração não é apenas simbólica, é um ato espiritual que muda a atmosfera e estabelece uma barreira intransponível contra qualquer ataque. Por fim, agradeça. Reconheça que a proteção não vem de esforços humanos, mas do cuidado divino. Louve a Deus por já estar agindo, mesmo antes que seus olhos vejam os resultados. A gratidão sela a oração, pois demonstra confiança de que aquilo que foi declarado já se cumpriu. E ao terminar, guarde no coração a certeza de que sua casa está cercada pela presença de Deus. Essa certeza é o que mantém a paz mesmo em dias difíceis, porque onde há fé, há vitória, e onde há vitória, não há espaço para o mal permanecer. A ministração final é o momento em que a oração deixa de ser apenas palavras ditas e passa a ser uma declaração profética que sela tudo o que foi levantado diante de Deus. Depois de consagrar cada detalhe da casa e da família, é hora de afirmar com convicção que o Senhor já está presente, que a paz já se estabeleceu e que todo o mal já foi retirado. Essa ministração funciona como um selo espiritual, uma confirmação de que o ambiente agora pertence a Deus e será guardado por Ele. É nesse instante que a fé alcança sua expressão máxima, porque já não se trata de pedir, mas de receber e declarar a vitória. Ao ministrar sobre a casa, proclame que cada canto está cheio de luz, que nenhuma sombra terá poder de permanecer. Declare que os anjos do Senhor estão em posição, que a alegria voltou a reinar, que a tranquilidade tomou o lugar do medo. Afirme que a partir desse momento, o lar será referência de paz e proteção, onde todos que entrarem sentirão a presença de Deus. Essa declaração não é apenas para o ambiente físico, mas também para a vida emocional e espiritual de cada pessoa que habita nele. A ministração toca os corações e dá coragem para enfrentar os desafios da vida cotidiana com confiança e serenidade. Esse também é o momento de convocar a fé do público, de levá-lo a repetir em voz alta que sua casa é protegida por Deus. Ao declarar em uníssono, cria-se um ato de concordância espiritual que potencializa ainda mais a oração. É como se cada voz fosse um tijolo colocado na muralha que cerca o lar, reforçando a proteção divina. Essa prática une quem ora ao propósito, tornando a experiência mais real e transformadora. Não é apenas uma ministração feita por quem fala, mas um movimento coletivo de fé que envolve todos os que participam. E ao encerrar, é fundamental lembrar que a oração não é um evento isolado, mas um estilo de vida. Incentive a repetir sempre que sentir necessidade, porque cada vez que a presença de Deus é convidada, o lar se torna mais forte espiritualmente. A ministração final não é um ponto final, é um ponto de partida para uma vida de intimidade contínua com Deus, em que a casa não apenas se torna protegida, mas se transforma em instrumento de bênção para todos que cruzarem seu caminho. Chegamos ao momento em que a palavra precisa se transformar em ação prática. Depois da oração e da ministração, é essencial conduzir o público a um passo de fé que fortaleça ainda mais a experiência. O convite à interação não é apenas uma estratégia de engajamento, mas um ato de concordância espiritual. Quando alguém escreve nos comentários que sua casa é protegida por Deus, essa frase não se torna apenas um registro na tela, mas uma declaração de fé que ecoa no mundo espiritual.
É como se cada palavra escrita fosse uma nova camada de proteção sendo levantada sobre o lar. Esse movimento gera unidade, cria uma corrente de oração invisível e fortalece o coração de quem participa. Nesse momento, também é importante orientar o público a transformar essa oração em hábito. O mal não tira férias, ele tenta se infiltrar a cada dia, e por isso a oração precisa ser constante. Incentive a pessoa a assistir o vídeo novamente, sempre que sentir necessidade, a colocá-lo para tocar enquanto arruma a casa ou antes de dormir. Dessa forma, o conteúdo deixa de ser apenas um momento isolado e passa a fazer parte da rotina espiritual da família. Quanto mais contato com a oração e com a palavra, mais forte se torna a barreira contra tudo o que tenta roubar a paz. Outro ponto essencial é convidar para que mais pessoas sejam alcançadas. Compartilhar o vídeo não é apenas clicar em um botão, é estender a bênção recebida para familiares e amigos que também precisam de proteção. Talvez alguém esteja vivendo noites de angústia, talvez outro enfrente conflitos em casa. E essa oração pode ser o ponto de virada que mudará a realidade deles. Quando o público entende que pode ser instrumento para levar esperança, ele se sente parte ativa de um propósito maior. Essa sensação de pertencimento fortalece ainda mais a fé e amplia o alcance da mensagem. Por fim, é nesse fechamento que se faz o chamado direto para a inscrição no canal. Não como uma mera formalidade, mas como um convite para uma caminhada contínua. Ao se inscrever e ativar as notificações, a pessoa não estará apenas acompanhando novos conteúdos, mas se conectando a uma fonte constante de fé, proteção e renovação espiritual. Isso cria uma relação de proximidade, em que cada vídeo se torna mais um passo em direção a uma vida de paz e comunhão com Deus. Essa é a chave para manter não só a audiência, mas também o coração do público sempre firme no propósito de viver debaixo da proteção divina. Agora é o momento de unir tudo o que foi construído ao longo dessa mensagem em uma conclusão poderosa, que não apenas encerra, mas abre uma nova perspectiva para quem ouviu cada palavra. A proteção divina não é algo distante, reservado para poucos. É uma promessa acessível a todos que escolhem viver pela fé. Se até aqui você foi conduzido a refletir, a declarar, a orar e a crer, saiba que nada disso foi em vão. Cada frase pronunciada foi como uma semente plantada no terreno espiritual da sua casa, e a colheita dessa escolha já está começando a acontecer. A paz que parecia perdida já está se restabelecendo. A segurança que parecia frágil agora é sustentada pelo Deus Todo-Poderoso, e a certeza de que o mal não terá poder sobre o seu lar se tornou realidade a partir deste instante. É nessa confiança que você pode seguir em frente, sabendo que sua casa não é apenas um espaço físico, mas um território consagrado. Ao atravessar a porta de entrada, você não está apenas entrando em quatro paredes, mas em um ambiente onde a presença de Deus habita. Essa consciência transforma a forma como você vive o dia a dia. Os medos já não encontram espaço, porque a fé os expulsou. As discussões já não têm a mesma força, porque a oração plantou amor e respeito. E mesmo diante das tempestades da vida, a certeza da proteção divina se torna o alicerce que mantém tudo de pé. Mas lembre-se, a fé se fortalece quando é exercida continuamente. Não guarde essa oração como algo que aconteceu apenas uma vez. Transforme-a em prática constante. Volte a este vídeo sempre que sentir necessidade. Repita em voz alta quando notar que a atmosfera do seu lar precisa mudar. E jamais esqueça que a autoridade que Deus lhe deu permanece ativa enquanto você permanecer nele.
A casa protegida não é aquela livre de problemas externos, mas aquela em que a presença divina é mais forte do que qualquer ameaça. E agora, como parte desse pacto de fé, declare nos comentários: minha casa é protegida por Deus. Esse ato simples é um marco espiritual. É como escrever no livro da vida que sua confiança está firmada no Senhor. Compartilhe também esta mensagem com pessoas próximas a você, porque muitas casas precisam dessa mesma cobertura espiritual. Ao fazer isso, você não estará apenas ajudando este canal, estará cumprindo um chamado de levar paz, esperança e proteção a outros corações. Antes de sair, inscreva-se neste canal e ative as notificações. Aqui você encontrará mais orações, palavras de fé e mensagens que vão fortalecer sua caminhada todos os dias. Não permita que sua vida espiritual seja alimentada apenas de vez em quando, mas mantenha-se conectado para que a proteção e a presença de Deus sejam constantes. Que o Senhor te abençoe. Guarde sua casa e faça dela um farol de luz em meio à escuridão. Que a paz dele, que excede todo entendimento, permaneça com você e com todos que habitam sob o seu teto.